Olá, meu nome é Cláudio Lima, sejam bem-vindos a mais uma etapa do EPED 2024, lembrando que EPED significa Espaço Permanente de Estudo do Divino Monismo. Maiores informações poderão ser obtidas pelo site www.conhecerparatransformar.com.br. No EPED 2024, estamos focalizando as obras de Oswaldo Polidoro. Cada obra é apresentada em episódios semanais de aproximadamente 20 minutos cada. Dando continuidade, estamos abordando o livro Reencontro no Céu, de autoria de Oswaldo Polidoro. Vamos ao quarto e último episódio desse livro. No episódio anterior, acompanhamos a chegada de Edgar ao astral, tendo tido um desencarne tranquilo e um recolhimento imediato e merecido. Após as devidas orientações de seu mentor, e depois de alguns dias de repouso, Edgar estava acompanhado de Alonso e de alguns amigos indo para um evento num salão que era uma espécie de instituição científica do local. Lá estava sendo preparado um reencontro de Edgar com Dalva, sua companheira na última encarnação. Os dois foram homenageados e receberam o carinho de muitos irmãos ali reunidos. Um mês após esse reencontro, o casal Edgar e Dalva foram visitar sua família encarnada. Na companhia deles estava Alonso e outros trabalhadores. A visita foi rápida e Alonso pôde perceber tratar-se de um recinto familiar típico nos moldes protestantes. Alonso, ao observar os familiares encarnados de Edgar, constatou que jamais eles imaginariam que os mortos, ou seja, os desencarnados da família, poderiam estar ali. Ficou combinado pelos mentores que durante a noite haveria um encontro entre encarnados e desencarnados. Para Alonso foi interessante a oportunidade de verificar como cada encarnado, ao acordar, reagiu ao encontro. Apesar do desconhecimento acerca do espiritualismo, a família apresentava uma convivência harmoniosa e amorosa. Os bons exemplos paternos davam bons frutos. Em especial, Edgar reagiu muito bem a essa nova experiência, consolidando uma nova etapa de conhecimento e prática do bem, como se observa nesse diálogo. Edgar manifestou sua disposição de ensinar os encarnados sobre a verdade. Dou-me por feliz de, tão cedo, ter merecido do Pai o acolhimento de que me não sinto merecedor. Sou consciente de minha falta e procurarei reparar, formando na falange dos novos apóstolos que pregam e professam ante o mundo cheio de rotinismos, o culto do Consolador, através do intercâmbio entre este e aquele plano. Se puder merecer, amigo Alonso, quero trabalhar no contato com os irmãos ainda encarnados. Quero fazer que saibam aquilo que acontece para quem, do lado de cá, do túmulo, onde a vida se plasma de modo muito diferente do que ensinam velhos documentos sagrados. Em resposta, Alonso lhe disse: Deus serve a uns pelos outros. A prova disso é o poder de autoridade dos chefes e condutores, a contar dos cristos planetários, cada um na proporção direta ao merecimento e ao consequente investimento ou atribuição. É mandado e manda com poder, seja no plano que for. Por isso, amigo Edgar, procure um dos nossos mentores e exponha-lhe as aspirações tão nobres. Dias depois, Alonso foi procurado por uma senhora que se apresentou como a avó de Edgar, pedindo-lhe que instruísse seu neto, Edgar, a visitar uma sobrinha encarnada de nome Altair. E assim se fez.
Alonso e Edgar combinaram que depois da meia-noite fariam uma visita à sobrinha Altair. Verificaram que a jovem sobrinha de Edgar tinha uma extraordinária lucidez, agindo, pensando, falando com muita espontaneidade e ótimas condições psíquicas. A jovem Altair era uma antiga trabalhadora da mensageria divina. Possuía, por força da sua programação pré-encarnacionista, um extraordinário potencial mediúnico para ser cultivado, ou seja, posto a serviço da verdade, do amor e da virtude. Porém, faltava-lhe orientação a respeito de sua mediunidade e o devido encaminhamento espiritual. A avó de Altair participou dessa importante missão. Numa das etapas de esclarecimento, a jovem foi levada em espírito a conhecer seu plano astral de referência hierárquica. Aqui vou fazer um parênteses. Referência hierárquica. Trata-se de uma faixa astral que lhe é devida em função do grau hierárquico que representa a evolução já conquistada pelo espírito ao longo de muitas encarnações. Evolução em termos de conhecimento da verdade e da prática do bem. Conhecimento e amor aplicados, andando juntos. Mesmo que o espírito esteja encarnado ou desencarnado, na condição que for, sua faixa de referência não é perdida. Se, por exemplo, ele estiver encarnado ou desencarnado resgatando faltas cometidas, após o devido resgate, leve o tempo que durar, concluída essa etapa, ele retoma sua caminhada evolutiva a partir desse grau de referência. Perde momentaneamente aquela condição espiritual e social e depois retoma a jornada conforme o seu grau hierárquico. Voltando ao relato, tempos depois de ter conhecido seu grau hierárquico de referência e ser orientada a respeito no astral, ela começou um processo de afloramento mediúnico. Porém, seus pais, encarnados, interpretavam aquilo como uma possível doença e tentavam medicá-la sem sucesso. A avó também chamava Altair, e carinhosamente de Veneranda Altair, pela sua idade. Percebendo o que estava acontecendo, passou a orar, pedindo ajuda, e recorreu à presença do tio desencarnado, que era o Edgar. Então Alonso e Edgar e outros trabalhadores foram até a casa. Urias, que era irmão de Edgar, pai da jovem Altair, estava atônito, não sabia como lidar com a situação. Com a chegada da equipe servidora, Edgar incorporou na jovem Altair e, através do mediunismo dela, conversou muito com Urias, seu irmão encarnado, e sobre a condição mediúnica da jovem. A mãe da jovem Altair implorava por uma cura imediata da filha. A equipe socorrista ali reunida resolveu agir. Diante da situação, Edgar, através da médium, esclareceu aos encarnados presentes: não há cura por dar-se, disse Edgar, porque ela não é doente, é apenas uma médium ou uma profetisa, segundo como se dizia nos velhos tempos. É o que está se passando, um prolongamento do batismo de espírito, para que, assim como o fez Jesus, a verdade não seja pregada só teoricamente. Como a revelação acompanhou o Messias, assim terá que acompanhar os seus apóstolos. Urias perguntou como vivia Edgar. Perguntou também de Dalva e da vovó Altair. Importante perceber que a vovó Altair, desencarnada, carinhosamente assim chamada de Veneranda, avó da neta Altair, médium atendida espiritualmente por aquele grupo de servidores. Uria perguntou também a Edgar quem o estava acompanhando. Edgar falou a respeito de todos os desencarnados,
falou da presença do amigo Alonso e da vovó Altair. Enviou mensagem de carinho e saudades para todos, e principalmente para o netinho. A vovó Altair mandou principalmente para o netinho uma mensagem de muito amor, que estava presente no recinto. Eunice, a mãe da jovem médio Altair, ficou muito feliz com o socorro e a visita de todos. Um amigo da família, chamado Paulo, ocultista, encarnado e conhecedor dos fenômenos espíritas, tratou de reforçar ali, para os encarnados presentes, a orientação feita por Edgar. Passado um tempo, foi programada uma reunião mediúnica na casa de Urias. No dia marcado, muita gente se programava para participar. Fazia 1 hora mais ou menos que a veneranda senhora Altair já havia se aproximado espiritualmente da jovem neta, médium Altair. E a jovem sentia a presença benfazeja da avó ao seu lado, transmitindo-lhe poderosos eflúvios luminosos. A pedido de Urias, Paulo, o ocultista, abriu a reunião, falando da revelação, ou seja, da comunicabilidade dos espíritos ou anjos. Naquela reunião, houve muito encaminhamento de sofredores e orientação espiritual. A jovem Altair pôde começar o exercício de sua mediunidade com segurança e bem assistida espiritualmente. A veneranda avó Altair pediu a Edgar que se pronunciasse pela jovem médium, e ele o fez com muito gosto. Falou a todos, perguntou e respondeu à vontade e como melhor pôde sobre vários assuntos. Em seguida, a veneranda Altair pediu a todos um pensamento de amor para os sofredores, feito em silêncio por todos, e despediu-se recomendando que meditassem bem no que haviam visto e ouvido. Urias, havendo-se posto em pé, fez um bonito agradecimento e encerrou a reunião. Sua alma estava radiante de tanta luz, seu ambiente estava todo ele psiquicamente santificado. Muitos ensinamentos foram transmitidos a todos os presentes nas reuniões mediúnicas nas quais Alonso participou. Destacaria uma delas na qual a veneranda Altair, após o término de um trabalho mediúnico, foi indagada por um dos participantes acerca das graças consoladoras geradas pela oração, dizendo: mas nem todos podem ter visões assim, ficando o conhecimento dessa verdade apenas a cargo das afirmações de alguns poucos. Em seguida, a veneranda respondeu: e quem recebe sem méritos? Quem quiser colher, que semeie. Há um grande número, amigo, que só faz jus ao lodo, porque outra coisa não cultivou. Como poderíamos passar por cima da autobrutalidade e fazê-los receber o que não procuraram ter de direito? Todos os valores evolutivos nos são ingênitos, ou seja, de nascença, e por isso mesmo não peçamos a Deus aquilo de que por natureza já somos herdeiros. Logo, amigo, o reino do céu é questão de educação aplicada. O interlocutor perguntou à veneranda Altair: mas as falas doutrinárias, irmã, não prejudicam tanto? A seguir, a veneranda respondeu: nenhuma doutrina impõe-se ao espírito, menos que este o permita. O cetro está com o ser, filho de Deus, e não com a doutrina. O contrário seria reduzir o ser a um simples autômato. E assim não quis Deus. Fê-lo com valores fundamentais por natureza, conferindo-lhe o poder e a liberdade de discernimento para efeito de autodiretriz. Logo, quando tenha evolvido, ou seja, desenvolvido, até poder dizer-se racional, faça correto uso de tais conquistas. Se, porém,
depois de conquistar o plano do discernimento, por fanatismo, quiser fazer-se apenas sectário, quem tem culpa disso? Indo para o final do livro, encontramos um capítulo denominado O Juízo Final, que alerta sobre o perigo dos dogmas. Porque, amigos, dogmatizar é cometer ato absurdo. Ninguém sabe que saiba eu na terra o suficiente para poder dogmatizar, seja para que enfim for sobre conhecimentos quaisquer. E por isso mesmo, como me fazem rir as rígidas disposições dos estatutos humanos quando pretendem advogar causas e coisas de domínio espiritual. Um simples dispositivo teologal, ou seja, religioso, a querer passar por decreto de Deus? E quanta gente já morreu por dizer o contrário, e quanto patife ainda vive feliz por explorar tais dispositivos. E continua: um ponto é o tão decantado juízo final, tão final que, para falar francamente, nem sequer teve jamais começo. Pelo menos ninguém sabe dizer por essas bandas por onde transito que alguém isso viva a esperar. Todos sabem, porém, que o juízo data do momento da ação, seja boa ou ruim. O juízo seria, portanto, sempre inicial, sempre em justa posta condição com o ato praticado, em face da lei do karma, onde haveria lugar e tempo para o juízo final, e quem o teria inventado? E concluiu: quem, pois, um ato qualquer vier a praticar, comportará ele naturalmente uma correspondência moral, e ninguém jamais separaria o ser agente da responsabilidade intrínseca ao feito. É essa a lei do karma de causa e efeito. Após 3 anos de trabalhos, muito aprendizado e a devida preparação em reuniões familiares, foi programada uma reunião pelos amigos e familiares espirituais de Alonso e foi-lhe comunicado que estaria prestes a reencarnar para uma nova jornada reparadora e evolutiva. Para a surpresa de Alonso, ele saberia ali, naquela reunião, qual seria a sua progenitora ou mãe na sua nova encarnação. A veneranda vovó Altair, presente naquela bela reunião, pediu a palavra e apresentou a chegada no astral de sua neta Altair, presente em espírito, em duplo espiritual. Vinha alegre e muito consciente, envolvida no fluido azulino que lhe caracterizava o padrão hierárquico, além de outro lastro também fluídico que caracterizava aos encarnados quando em viagem astral por esses continentes astrais. Ela foi escolhida para ser a mãe de Alonso. Alonso reencarnaria como um homem, filho da jovem mãe, a médium Altair. E assim, com essa maravilhosa notícia para Alonso, e assim encerramos a nossa exposição em 4 episódios do livro Reencontro no Céu, de autoria de Oswaldo Polidoro. Convidamos a todos para que baixem o livro gratuitamente através de nosso portal. Desejamos assim que façam sua leitura, a qual certamente será enriquecedora. Além de seu conteúdo instrutivo e informativo, o livro é essencialmente inspirador. Gratidão a todos. Visitem nosso portal www.conhecerparatransformar.com.br. Gratidão.